Bom dia a todos e paz nos nossos corações. Dispensável dizer, mas vou dizer, da nossa satisfação, do nosso prazer de estar aqui nesta casa. E mais uma vez trazendo uma mensagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e nas sábias palavras do Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje, que nós estamos vendo ali no anúncio, é do livro Fonte Viva, a lição número 62, Devagar, mas sempre. O Espírito Emmanuel, na sua sabedoria e na sua evolução, ele tem trazido as suas reflexões /orientações, sempre colocando o aspecto da natureza divina em contraponto com o espírito imortal que somos todos nós. Ele faz sempre alusão, comparação nessas duas obras da divindade, a natureza e o espírito. E nesta manhã de hoje, ele vem nos fazer essa reflexão falando basicamente do tempo. Que tempo é esse? Quando nós olhamos uma criança como aquela ali, nós falamos assim, ela tem muito tempo. E quando olhamos para um jovem, não tão jovem quanto eu, a gente pensa, ele tem pouco tempo. Mas de que tempo nós estamos falando? Será que aquela criança ali tem mais tempo do que eu, que já sou idoso? Então, o Emmanuel, ele vem nos trazer essa reflexão. Mas nós gostaríamos também de trazer aqui algumas coisas para que a gente inicie esse processo de reflexão sobre esse tempo, que a gente reclama tanto dele. Ora que temos tempo demais, ora que não temos tempo, quando não aproveitamos o tempo e lamentamos quando achamos que aproveitamos o tempo. A sabedoria popular, eu sempre digo, é só popular porque ela vem também nas raízes do Evangelho de Jesus, se nós traduzirmos bem isso, tem um ditado que diz, o apressado come cru. Muitas vezes nós ouvimos um ditado desse e não paramos para refletir o que significa, na verdade, esse apressado come cru. Tem outro ditado que diz, devagar se vai ao longe. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Correndo cansa, caminhando alcança. O tempo é que cura o queijo. Lembrei do meu avô, né? O tempo é que cura o queijo. Eles são ditos populares, mas que se nós levarmos para o conteúdo do Evangelho, tem alta significação com relação a esse tempo que nós estamos inseridos nele. Mas nós, mais uma vez eu digo, não entendemos o tempo. Aquilo que, quando ele é relativo, nós achamos que é absoluto, e quando ele é absoluto, nós achamos que é passageiro. E aí nós dividimos aqui dois tempos, o tempo de Deus e o tempo nosso, o tempo do homem. O que seria para nós o tempo de Deus? Que tempo é esse? É o tempo da harmonia, é o tempo do equilíbrio, da disciplina, do ordenamento, da serenidade, do amadurecimento, da sensatez. São algumas definições ou conclusões que nós podemos chegar sobre o tempo de Deus. E o tempo do homem? É um tempo da ansiedade. O tempo do homem é o tempo da desarmonia, do afogadilho, do desorganizado, do impaciente. É o tempo da inquietude. E muitas vezes nós estamos inseridos nesse tempo do homem que nós fizemos e achamos que é o tempo de Deus. O Wilton fez uma palestra no CEPAC, sexta-feira passada,
falando sobre o medo. É uma palestra que ele nos prometeu que vai fazê-la aqui, vai colocar no YouTube, que eu acho que é importantíssimo nós ouvirmos aquilo que ele disse sobre o medo. E estudando esse tema, eu lembrei da palestra e relacionei muito essa questão do tempo com o medo. Porque lá ele disse que quantas oportunidades, quantos ideais, quantas conquistas, realizações são perdidas pelo medo de se tentar fazer alguma coisa. E esse medo, ele é muito mais corriqueiro em nossas vidas do que nós possamos imaginar, assim como o tempo. Quantas oportunidades, ideais, objetivos nós perdemos por esse tempo do homem. Nós não esperamos o tempo de Deus para que as coisas se realizem. Não que elas vão realizar sozinhas, mas elas estão num ordenamento divino, numa programação divina. Agora, o que nos ocorre? O nosso desespero, a nossa ansiedade, a nossa inquietude é que não deixam que essas coisas aconteçam no tempo de Deus. Então, quando o Espírito Emmanuel vai fazer esse ping-pong entre a natureza, o ordenamento da natureza que está submissa às determinações de Deus, como nós, que a diferença é que nós temos o livre-arbítrio, aí nós achamos que somos deuses, por causa do livre-arbítrio. Aí nós queremos mandar no tempo. Nós queremos organizar o tempo, nós queremos fazer o tempo, coisa que nós nos atrapalhamos com relação a isso. Então o Espírito Emmanuel, ele faz um comentário de uma fala de Paulo, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,16, quando lá Paulo diz: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E aí o Espírito Emmanuel apanha esse texto e faz o seu comentário. E ele começa dizendo: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Não se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Nós estamos num processo de igual, não é? Todos nós temos as oportunidades. Não há esse privilégio. Muitas vezes eu penso que, morrendo um ente querido, ele, pelo que ele foi, pelo que ele representou para mim, ele vai estar no patamar de evolução maior. Mas nós sabemos que não existe privilégio, existe meritocracia na lei divina. Eu vou estar onde eu devo estar pelo aquilo que eu realizei para tal. E aí ele começa a fazer a sua comparação. Ele fala: enche-se a espiga de grão em grão. E é muito importante que a gente comece a prestar bem atenção nisso. Enche-se a espiga de grão em grão. A espiga não nasce pronta. O que nos leva a uma reflexão que nós não estamos prontos, nós estamos nos construindo de grão a grão, de momento a momento, de ação a ação. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Eu achei muito interessante quando eu li isso aqui. Eu falei: por que não é centímetro a centímetro? Não é? Não é centímetro a centímetro, metro a metro. É milímetro a milímetro. Eu assisti um programa outro dia, e nessas câmeras, né, que eles colocam de projeção assim, é bem lenta, né? É muito mais lenta do que a câmera lenta mesmo. E uma flor se desabrochando. Gente, é algo divino mesmo. Sabe? Porque aquilo sei lá, nem sei qualificar essa câmera lenta, né? Mas é tão lenta que você percebe que continuadamente aquela flor está crescendo. Aí você olha e acha que não, porque está muito longe da percepção humana, está muito longe do tempo do homem, esse crescimento. Então nós vamos ver aqui uma árvore, né? Você planta uma árvore e espera 1 ano, 2, 10, 20,
30 anos para ela chegar à sua madureza. Mas ela nunca parou de crescer. É ininterrupto o seu crescimento, mas é milímetro a milímetro. E aí nós nos afobamos que as coisas, como você disse na prece aí, que as coisas estejam prontas para nós. Primeiro que não estão, porque quem constrói somos nós. E se nós não construímos ainda, elas não estão prontas. A gente reclama muito disso. Né? Nas nossas preces, por exemplo, nós pedimos aquele monte de coisa, e esquece quando Jesus disse aos discípulos na multiplicação dos pães: que tendes? O que nós estamos dando de contribuição para que essa natureza divina realize algo em nós? Não vai ser do nada. O Espírito Joana de Ângeles, numa das suas obras, ela diz o seguinte, que para que nós ajudemos alguém, esse alguém tem que nos dar o mínimo dele. O mínimo. Você não consegue ajudar algo ou alguém se não tiver o mínimo de receptividade e de ação daquele beneficiário daquela ajuda. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Insignificantes. Sementes pequenininhas. São plantadas e com o tempo dão árvores gigantescas. Mas na ação do tempo, do homem, de Deus. Porque ao plantar aquela semente, o homem plantando aquela semente, ela vai crescer no ordenamento divino. Porque ali já está aquela árvore frondosa de 30 metros de altura, com todas suas potencialidades de florar e dar frutos. E muitas vezes, quando nós tentamos acelerar esse processo, porque queremos ver aquela árvore crescendo rapidamente, ela fenece, ela morre. Porque nós violentamos o processo divino que estava por acontecer a ela. E aí nós podemos pensar nas nossas ações. Como medo, será que nós não estamos empanando o crescimento dessas ações pelas nossas precipitações, pelos nossos anseios, pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de fé? Porque fé é uma coisa complicada, porque nós falamos que temos fé, pedimos e a coisa não aconteceu, 1 minuto depois nós já estamos reclamando. O que está acontecendo? Cadê esse Deus? Todo é um processo, porque mesmo na natureza divina, se nos acontecesse de repente, nós não aproveitaríamos. Essa criança vai ser meu exemplo hoje. Pega a criança, se do dia para a noite ela virasse um adulto como eu, o que ela traria com ela de experiência, de vivência, de aprendizado? Se for um átomo, não. Vai ter que correr. Vai ter que caminhar. Mas esse caminhar é devagar mesmo. Mas só tem que ser sempre. É contínuo, como aquela árvore que cresce milímetro por milímetro. Levanta-se a construção peça por peça. Aí, nessa construção moderna hoje, eles fazem umas placas assim, né? Primeiro colocar tijolo por tijolo, né? Aí faz umas placas, coloca uma parede assim, em pé, dentro de poucos minutos. Mas você vê que não tem aquela consistência antiga. Porque é uma construção sedimentada de tijolo a tijolo. Né? Sendo concreto, a massa colocada de um por um, solidez na construção. Por isso é importante nós passarmos todo o processo, por todo ele. Fiquem tranquilos, quem não tem 70 anos como eu vai chegar lá. Nós vamos caminhar devagar, porque tem 70 anos que eu estou nessa caminhada. Eu não cheguei a 70 anos de uma hora para outra. Mas já deu ansiedade. Nos meus 16, 17 anos eu queria ter 30. Ah, claro que deu. Ainda bem que a minha vontade ficou de lado nesse processo. Não aconteceu dessa forma. Aí as pessoas às vezes chegam para um setentão, né, Wilton? Não é você, claro, setentão assim, pergunta, mas como você sabe tudo isso? Porque aproveitou, aprendeu. É o aprendizado, porque nós estamos aqui para isso. Começa o tecido nos fios.
estamos vestidos aqui, né? Cada peça dessa foi construída fio a fio. Né? No tempo daquilo que era preciso acontecer. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. Agora com essa tecnologia nós temos aí um computador que sai mais rapidinho, né? Mas eu assisti um filme outro dia, na época romana, e aqueles escribas, né? O cidadão lá já de idade, contando a história de Alexandre o Grande, e o escriba atrás anotando, né? Aí molhava lá na caneta tinteira, molhava, escrevia 2, 3 palavras, molhava de novo, né? É o tempo. Se nós formos fazer isso agora, não vai funcionar, né? Mas tudo no seu tempo, né? Não podemos reclamar disso, né? A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. Palmo a palmo, construção a construção. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. Então vejam que o Espírito Emmanuel, ele traz isso aqui, mostrando-nos que a natureza, ela se constrói, se edifica, se consolida em momentos por momentos. Evoluindo, sempre. Mas no tempo que é necessário evoluir. Eu me lembrei aqui agora, num tempo antigo, né, Wilton? Que a gente tinha o pé de manga em casa e a gente ansioso para comer a manga, né? Para chupar a manga, mas a manga não estava madura. E você, a mãe fala, menino, não mexe não, a manga está de vez. Está de vez, não está na hora de comer. E você ficava quase debaixo do pé de manga, olhando para ela, esperando ela ficar amarelinha e cair para você pegar. A ansiedade da juventude ou da criancice, né, vamos dizer assim, da adolescência, de querer aquele fruto que ele amadurecesse no meu tempo, no tempo da minha vontade, do meu desejo. E ela tinha que amadurecer no tempo dela, né? Lá na nossa casa, quando morava lá na Rua do Rosário, aí próximo da Rua do Rosário, meu pai tinha quando eu vejo a parreira ali, eu lembro, né? Muito grande, quase tomando metade do quintal. E eram uns cachos de uva desse tamanho, eu vou pôr bem aqui, desse tamanho o cacho de uva. E a gente ficava, eu, o Rubeni e a Ruth olhando, passava toda hora debaixo do pé. Aí olhava, né? Aí meu pai vinha, cobria, né, com um saco para os pássaros não chuparem, né? E a gente fala, papai, dá uma olhadinha lá, quando não está no tempo ainda, menino. Aí no outro dia, pai, será que não amadureceu, não? E a gente ficava naquela agonia. Aí quando amadurecia, ele ia lá, cortava aqueles caras, punha na bacia, punha eu e os 2 irmãos sentados na mesa e com aquela bacia de uva. Na hora que terminava, a gente estava com a boca toda roxa, tanto chupar uva. Né? Mas não era na vontade nossa, não acontecia na vontade nossa. O desejo de chupar aquela uva era imenso. Mas tinha um processo andando para que ela chegasse ao ponto de ser utilizada. Né? E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Nós não esperamos amadurecer. Principalmente uma ideia. Eu sempre digo, sabe, que a gente deve pensar uma casa espírita 24 horas por dia. Para que essa ideia seja amadurecida na cabeça de cada um e a espiritualidade a partir daí possa nos orientar, nos intuir em relação a alguma coisa naquele sentido, mas tem que amadurecer. E aí nós queremos sentar, fazer uma reunião de 15 minutos e resolver o problema da casa espírita. Não vai dar certo. Ah, mas está precisando fazer, está precisando, mas vamos esperar o tempo, vamos começar a discutir o assunto. Não é? Porque a boa ideia às vezes surge assim, mas na hora que você analisa, vai ponderar, a ideia não é tão boa, ela pode ser acrescentada, alguma coisa melhor nela. Esse é o processo nosso. E aí por isso que o que está acontecendo hoje, como aconteceu na humanidade toda, né, em todo o tempo, é a questão da depressão, da ansiedade, das doenças, né, dos sentimentos, com relação a isso. As pessoas não estão esperando nem a hora passar. Quem espera, faz a hora. Né? Mas não essa apatia no esperar. Né? É como o tema diz ali.
devagar, mas sempre. Sempre caminhando. Sempre caminhando. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. Mesmo na tecnologia avançada de construção de estradas, nós não podemos esquecer que é feito metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Ela é da fonte. Vai se somando as águas até chegar no objetivo final, né, de toda a água, que é atingir o mar. Nós queremos atingir a perfeição. Para isso fomos criados por Deus. Mas nós temos nosso tempo para chegar lá. E aí a sabedoria divina com as reencarnações, tantas quantas forem necessárias. Tantas quantas. Né? Agora, cada um de nós temos que fazer o melhor de nós, que ele fala aqui um pouco adiante. Né? E aí ele continua, não abandone o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. Aí muitas vezes encontramos pessoas que querem realizar grandes obras. Nós temos que começar pelas pequenas. Podemos até um dia realizar grandes obras. Eu sempre lembro, quando toca nesse assunto, logo quando eu comecei no Espiritismo, né? E já na nossa casa já era médium, a mediunidade muito aflorada, porque precisava, né? Tinha muita descrença em muita coisa. E um dia o nosso presidente, que era o coordenador da reunião, falou assim, Rui, hoje eu quero que você vai servir água para frutificar para as pessoas. Eu não vou falar não para o presidente, né? Fiquei muito contrariado. Mas não ia falar não para o presidente. E tudo bem. E aí fiquei lá, né? Aquela aguinha que nós tomamos depois do passo. E aí eu falei, mas que coisa horrorosa o negócio desse. Eu, médico que eu sou, ficar aqui servindo água. Com essa mediunidade que eu tenho. Isso é um absurdo. Fiquei contrariado mesmo. E aí fui servir na água. A pessoa recebeu o copinho, né? Eu falo, boa noite, vai com Deus, boa noite, vai com Deus, boa noite, vai com Deus. E da metade do trabalho para frente, eu fui começando a refletir sobre aquilo. E veio uma ideia, que talvez seja até inspirada para que eu aprendesse, assim, gente, talvez seja o último boa noite e vai com Deus que essa pessoa vai receber. Porque ela pode desencarnar daqui a 2 minutinhos. Então a importância, aí eu vi a importância de fazer aquele trabalho. E não tinha nada de pequeno. Só a minha arrogância, que era muito grande, para entender isso. E aí, isso é na vida diária nossa. Então, quando terminou o trabalho, eu chamei o presidente. Eu acho que ele pensou assim, ele vai reclamar de qualquer coisa. Chamei e falei assim, olha, quando faltar alguém para servir água, você me coloca? Porque foi o reconhecimento desse trabalho pequeno, que nós julgamos pequeno, e que nos realiza. Eu aprendi muito com aquilo. Eu aprendi muito com aquilo. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. O espírito é imortal. Em todo o processo que nós estamos é de evolução. Talvez não tanto quanto nós desejássemos, mas é a lei do progresso. Nós estamos sempre evoluindo, sempre crescendo. Né? Nenhum de nós é o mesmo de quando aqui chegamos, em qualquer aspecto. Talvez com essa fala do Espírito Emmanuel nós tenhamos já refeito alguns conceitos, algumas posições, alguns entendimentos. Então já não somos iguais. Né? É um crescimento constante. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Olha, é muito interessante. É justamente nesse servicinho que eu coloco aqui, servicinho, é que às vezes nós fazemos as grandes descobertas. Que nós alertamos-nos para o grande potencial divino que nós somos. Nós não conseguimos chegar ainda a esse momento
desse entendimento do que nós somos capazes de realizar como seres espirituais, como filhos de Deus. Podemos transformar o mundo, podemos construir coisas maravilhosas, mas nós ainda não sabemos disso. Temos dificuldade de entender isso, né? Há ensejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta, o ideal objetivo. Eu conversava com minha esposa ontem e a gente falava sobre isso. Quanto nós desistimos das coisas na seara espírita? Quanto nós desistimos? Quantos de nós vamos com tanta ênfase, com tanta vontade, com tanto ideal, né? Vemos que aquilo é bom para a gente e depois, 1 mês, 2 meses depois, que a pessoa sumiu. Outros afazeres tomaram conta, puxaram a pessoa. Tanto que as casas espíritas têm grandes dificuldades com o seu trabalhador. Porque insere-se nessa colocação dele, da regularidade nossa com relação a esse objetivo. Porque nós sabemos a importância do trabalho em nossa vida, seja ele de qualquer natureza. Não é? E principalmente o trabalho na seara espírita. Porque nós podemos, ao retornar ao mundo espiritual, e é uma boa notícia que eu dou para vocês, não sei se para todos, nós vamos encarnar mesmo, né? Então nós vamos voltar, e aí é a consciência amplificada, né? Quando tivermos condição disso, e vamos fazer, mas como eu estava lá? Eu estava lá e não percebi isso. Eu estava lá e perdi essa oportunidade. Né? Aí é quando nós entendemos que os Espíritos dizem que nós não pedimos para renascer. Nós imploramos. É justamente nesse sentido. Aí eu vou buscar todo mundo, os meus conhecidos, meus amigos, o meu mentor espiritual, meu guia protetor. Pelo amor de Deus, me arrumo, né, com um jeito de voltar. E queremos imediatamente. Tá, agora é o tempo de Deus. Vamos nos preparar para isso, PC todo, porque vamos retornar, sem dúvida nenhuma. Né? Então, será que nós não estamos deixando o tempo passar? As oportunidades, né, irem embora. E aí ele coloca, há percalços e lutas, a pressa aí. Espinhos e pedrouços na senda. Prossegue mesmo assim. Porque nós, cristãos espíritas, nós queremos trabalhar na seara do Cristo sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E aí não vamos conseguir trabalhar. Né? Mesmo chegando com as mãos cheias de problemas, de dores, de sofrimentos, coloquemos essas mãos a serviço do Cristo. Porque somente através desse trabalho que elas serão minimizadas ou, quiçá, eliminadas no nosso processo de evolução. Então muita gente fala, não, mas vai chegar o momento certo de trabalhar. Aí vai numa encarnação 2, 3, 10 e não chegou o momento certo. Ah, não, mas quando eu melhorar, eu vou trabalhar. Quanto nós vamos melhorar? Melhorar de quê? Ah, não, mas hoje não dá não, tem uma dor de cabeça muito grande. Onde é o lugar do doente? Se não for no hospital, no centro espírita. Ou vai para o hospital, ou vai para o centro espírita. Eu sempre falo isso, né? Quando acontece com um colega nosso, ah não, eu estava muito doente, tal, eu estava dando um tempo. Eu falei, mas vem cá, quando uma pessoa vai até você com algum problema, você indica ele onde? Normalmente você vai lá no centro espírita, vai lá receber um passe. Como devia falar, vai lá ouvir uma palestra, né? Mas vai lá, assiste a palestra, recebe o passe, beba água frutificada. Aí quando acontece conosco, o que nós fazemos? Vamos para debaixo das cobertas. Não saímos de casa. Então, incoerência nisso ou não? Para os outros serve, e para nós não sabe. Então, meus queridos, não vamos esperar que nós estejamos bem para trabalhar. Porque vai demorar. Vai demorar. Eu sempre tenho assim em visão os grandes, como a gente fala, os mártires, não, os grandes missionários da doutrina espírita, por exemplo. Chico Xavier era um irmão nosso que não tinha problema nenhum, né? Saúde, nada. Chegava direitinho.
coração batia certinho. Olha, gente, ele trabalhou todo o tempo todo. A última vez que eu estive em Uberaba, ele sempre me ligava, me chamando lá, sabe? Eu sempre brigo, viu, pessoal da filmar, é brincadeira, mas eu estive lá a última vez, ele estava já, foi até acho que 2 anos e meio antes de desencarnar. E nós tivemos uma felicidade muito grande, porque aquele culto que ele fazia ali, né? Todo mundo saiu e ficou eu e minha esposa por último. E na hora dos cumprimentos a ele, ela disparou a máquina fotográfica e eu tenho 3 pôsteres com ele maravilhosos. Eu vou trazer aqui um dia e mostrar para vocês. Maravilhosos. E aí terminou tudo, nós saímos, eles terminaram lá, fizeram a prece, não. E o Chico sai, e eu sentado num banquinho lá na área. Ele saiu carregado pelos braços e pelo cós da calça. E eu chorei copiosamente quando eu vi aquela cena. A minha irmã chegou e falou, o que está acontecendo? Porque o espírita, quando chora, acho que é obsessão, né? O espírito chorou, está obsediado. Aí eu falei, o que foi? Eu falei, não, eu estou com vergonha de mim. Eu estou chorando de vergonha de mim. Eu falei, o que, Rui? Eu falei, olha o Chico trabalhando. Olha o Chico trabalhando. E quantas vezes, por um probleminha mínimo, eu falava, hoje eu não vou ao centro. Ele estava carregado pelos 2 braços e pelo cós da calça. E estava trabalhando. Não esperemos que nós curemos das nossas mazelas, das nossas doenças, das nossas dores para trabalhar. Porque é justamente o trabalho que vai nos curar disso. E ele está chegando ao final, e eu também. O tempo implacável dominador de civilizações e homens marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Nunca se detém. Aí alguém fala assim, não, eu tive que afastar do trabalho porque eu não estou tendo tempo. E por que alguém tem tempo? Então alguma coisa está errada. A hora tem 60 minutos para todo mundo no universo. Ou no planeta Terra. Esse tempo nosso aqui. 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos para todos nós. E por que alguém tem tempo e eu não tenho tempo? Então alguma coisa está errada aí. Talvez seja esse tempo meu. O tempo do homem que é desorganizado, indisciplinado, fútil e não é dado um bom direcionamento a ele. Né? Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Só nós podemos fazer essa melhoria interior. Só nós. Eu sempre digo que a evolução é um processo solitário, que é de cada um de nós. A partir do momento que eu promovo algo para esse processo do meu crescimento espiritual, aí ele torna-se solidário. Aí os outros chegam para me auxiliar na caminhada. Mas, como eu sempre digo, estando eu sentado de braços cruzados, não há ninguém que possa me fazer levantar, e muito menos caminhar. Então, que essas orientações / advertências do nosso querido Emmanuel toque os nossos corações, porque já vem há muito tempo. Isso não é da época agora do Espírito Emmanuel, é do Cristo, né? Nos advertindo, nos aconselhando, dizendo a nós para nós tomarmos um novo rumo, mas continuarmos caminhando sempre. Muita paz em nossos corações. E um bom final de semana, né? Um restante de semana. Início de semana, né, Will? Início de semana para todos nós. Muito proveitoso. Muito obrigado.